Tamechá vai mudar, primeira linha. A gente viu ontem, a gente acabou o DAF vendo o seguinte: um caso que eles estavam num Hatzer, eles chegaram lá no caso era Rab Hanina bar Yosef, Rav Chia bar Abba, Rabi Asi, que eles foram para uma casa, para um albergue, não sei o que, fizeram eruv entre eles. Agora, no meio do Shabat, chegou o Goi que morava lá. E aí proibiu todos eles para carregar. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a pensar se podia ou não podia alugar o espaço do Goi no meio do Shabat. E a dúvida era se alugar era como fazer eruv, ou se alugar era como bitul reshut, ou se alugar era como anular um reshut. E no final eles alugaram. Depois perguntaram para Rabi Yochanan, e Rabi Yochanan falou: Yafé asitim shestachartem. Fizeram bem que vocês alugaram. Agora, mesmo eles tendo alugado do Goi que chegou lá no Shabat, no momento que o Goi chegou, ele acabou com o eruv deles. Então, além de alugar, para eles poderem carregar, eles tiveram que mevater o reshut deles para uma pessoa só, e essa pessoa pôde carregar. Agora vamos ver algumas perguntas sobre isso na Gemara. Tahubei Nehardei, as pessoas de Rabim de Nehardei, eles se ficaram assustados. Como assim? Minha Rabi Yochanan, será que Rabi Yochanan falou que é bom que eles fizeram, que eles alugaram no Shabat? Ve'amar Rabi Yochanan socher keme'arev damei ma'elav ma'arev ben be'yom socher ben be'yom. Rabi Yochanan, em outro lugar, ele era quem aluga, como o cara que fez o eruv. E eruv a gente sabe que tem que estar pronto desde quando? Desde antes do Shabat, senão não vale, desde bem a Shashot. Então aqui também, você tem que alugar antes do Shabat. Agora, não. Quando ele quis falar que Socher é como Me'arev, ele quis falar para outras coisas. Ma Me'arev afilo pachot mishavet pruta, af Socher pachot mishavet pruta. Já que você pode entrar no Eruv, mesmo com uma quantia irrisória menor que pruta, que não vale nada, você também pode alugar irrisório. 2. Mesmo jeito que pode fazer um eruv, quem aluga o seu espaço ou quem usa o seu espaço já pode fazer eruv por você, já pode ficar ficar sócio lá do eruv por você. E assim também pelo Goi a gente viu que eles tinham dado essa solução. Assim também quem usa ou quem aluga o seu espaço também pode alugar para o outro. E 3, mesmo jeito que Eruv, se tiver 5 pessoas que moram lá, um pode fazer Eruv para todo mundo. Também aquele que aluga, se tem 5 que moram num lugar só, ele pode alugar pelos 5. Tá. Rabi Elazar, ele ficou com outra dúvida que falou do que eles fizeram. A Maravilha falou, Maravilha, Rabi Elazar, do que eles fizeram, o que Rabi Elazar ficou assustado. Dúvida, Maravilha, Gafra Rabba que Rabizeira, Loiada, Maite, Rabi Elazar, que isso, você Rabizeira, não sabe o que ele ficou assustado? Cacachelei de Shmuel Rabi, o que ele ficou cachê para ele, que ficou difícil de entender, foi o que falou Shmuel Rabi, que era o Rabino de Rabi Elazar. E Amar Shmuel, que falou Shmuel, Kol Makom Sheosrin Me'arzim Mevatlin. Esse aqui vai explicar cada caso, tá? Ele falou 3 casos. Kol Makom Sheosrin Me'arzim Mevatlin. Todo lugar que você tem que alguém te proíbe, você pode fazer eruv, fizeram eruv, você pode mevatê-lo reshut. 2. Me'arvin ve'enosrin. Mas no lugar que você faz o eruv, mas não te proíbem, ou osrin ben-me'ardim, ou te proíbe, mas não fez o eruv, en mevatlim, não pode anular. Vamos ver cada caso por caso. Todo lugar que te proíbe, você faz o eruv e pode levatê-lo, é como 2 chatzão, um na frente do outro. A gente viu isso? 2 chatzerot, cada um com pelo menos 2 casas, e um chatzer na frente do outro.
Então as pessoas do Hatzer lá de dentro, eles passam pelo Hatzer de fora para poder sair para os Shtarabim. Então, nesse caso, as pessoas lá de dentro, eles proíbem as pessoas do Hatzer lá de fora de carregar. Então, como Sheostrim proíbem, que as pessoas do Hatzer lá de dentro proíbem as pessoas lá de fora de carregar, mas eles podem, por outro lado, fazer o quê? Fazer Eruv. Então, o Me'arvim, Eruv junto. Então, as pessoas lá de dentro, eles podem também levatê-lo, o Reshu deles, para as pessoas lá de fora, para eles poderem, se um deles não fizer Eruv, por exemplo. Então, Mevatlim. Se um dos dois lá de dentro não está dentro do Eruv, ele pode levater o Reshu dele de andar lá fora. E aí, as pessoas lá de fora já podem carregar no Hatzer deles lá de fora, se o Eruv estiver em uma das casas lá de fora. Agora, Me'arvim vem no Sinem Mevatlim, qual é o caso? Que tem Hatzerot do Vetachad Benem. Isso aqui é como se fosse dois Hatzerot, um do lado do outro. Os dois têm porta para os Shtarabim. E tem uma porta entre eles que liga os dois. Então, Me'arvim, eles podem fazer Eruv entre eles. Mas eles não proíbem um ao outro. Eles não proíbem porque eles não precisam passar um pelo outro para poder ir para os Shtarabim. Então, se eles não fizerem Eruv entre eles não podem carregar, mas eles podem carregar no próprio Hatzer. Eles podem fazer Eruv entre eles do próprio Hatzer e andar para os Shtarabim tranquilamente. Então, nesse caso, é Nevatlim. Não pode levater o Reshut de um para o outro. Porque nesse caso, essa porta é meio que opcional. Agora, Osrin ven me'arvin en Nevatlim, le'atui mai. Agora, Osrin, que proíbe, ven me'arvim, que não faz Eruv, en Nevatlim, também não pode anular. Para que veio aumentar? Para que veio ensinar a gente? Lá, le'atui nochri, não é para falar o caso do nochri que chegou no meio do Shabat? Que ele é o ser, porque ele é nochri. Ele proíbe você de carregar. Ele me arvim porque ele não, você, agora que ele chegou no meio do Shabbat, acabou o seu Eruv. Ele me levantou, então parece que ele também não pode levar Reshut. Então, como naquele caso de Rabi Yochanan ele falou que vocês fizeram bem, que vocês alugaram, se vocês alugaram do Nochri, depois de alugar do Nochri, tiveram que levar Reshut. Como levar Reshut? Isso aqui está falando que é Mevatlim. Fala, Gmará, vei de ata me'etmol, lugar me'etmol. Se você quiser falar que foi o Nochri, chegou de ontem, antes do Shabat, então você tinha que ter alugado dele antes do Shabat. E antes do Shabat é passar a ser seu, não ia mais ter esse problema. Ela lav de ata beshavta, vekatar neosim ben mervin, en mevatlin shmamina. Então parece que realmente é que chegou no Shabat, de acordo com Shmuel, seria, a opinião dele seria que Osrin ben mervin, ele proíbe, vocês não fizeram Eruv, porque quando ele chegou, estragou o seu Eruv, en mevatlin shmamina, também não pode levar Reshut, Shmaminá, e parece que ficou assim a ideia, a opinião de Shmuel. Por isso, quando Shmuel ouviu o que Rabi Yochanan falou, vocês fizeram bem que vocês alugaram, ele se assustou. Mas Rabi Yosef falou Shmi ali Hashmata. Rabi Yosef, quando ouviu isso de Shmuel, que falaram isso em nome de Shmuel, ele falou, eu nunca ouvi isso em nome de Shmuel. Só para lembrar, Rabi Yosef era aluno de Rabi Yehuda, Rabi Yehuda era aluno de Rabi Shmuel, e Rabi Yosef, ele era rabino de Abai Verava. Só que Rabi Yosef, ele teve uma doença que esqueceu tudo que estudou. Então Abai, ele estudava com ele para lembrar ele que ele próprio ensinou para Abai. Então, muitas vezes a gente vê no Shas, quando fala alguma coisa no nome de Rabi Shmuel e tal, ele fala, ele não se lembra, ele fala, Loshmi ali Hashmata, nunca ouvi isso. Abai falou, Abai para ele, Tamalniala, você falou para mim, pra gente. Martniala, mais você falou pra gente quando você falou. Shmuel falou, Shmuel, você falou duas regras que Shmuel ele fala, não tem Bitur Reshut de um Hatzer pro outro. Bitur Reshut é só para o pessoal do mesmo Hatzer. De um Hatzer pro outro você não pode anular o seu Reshut para a pessoa do outro Hatzer. E mais, de acordo com o Shmuel, mais uma coisa, tem duas casas que estão abertas numa ruína, uma não pode levar o Reshut dela para outra, para uma só poder
poder carregar. Porque se tem duas casas abertas numa ruína, e uma levatel o reshut dela, fala, não quero mais usar essa ruína, isso aqui é meu, o meu reshut é seu. Aí vai ser como se fosse de uma pessoa só, e essa pessoa ela poderia carregar da ruína para a casa dela, e o outro não. Nesse caso, fala, Shmuel não tem reshut, não tem betul reshut na ruína, porque a ruína não tem reshut de ninguém. Vem Amar de lá na lá, e você falou mais pra gente, que Amar Shmuel falou, Shmuel, é betul reshut mechadre chatelo Amran, ela se casou do bedach echad benem. No caso que ele falou que não tem como reshut, não tem como você anular o seu reshut de um chatzer para o outro, é o caso que você tem dois chatzer, um do lado do outro, e tem uma porta entre eles, em comum, que ligam ao outro. Aí fala, Zoli primizou. Agora, se tem um atrás do outro, que necessariamente os de trás, o de dentro, usa o de fora, já que um anula o do outro, quer dizer, um precisa usar o de fora para sair. Esse caso é diferente, ele pode sim levar o reshut de um chatzer para o outro. Por mais que sejam dois chatzer diferentes, eles têm o uso. O de dentro ele tem uso no de fora também. A Malei falou, eu falei esse nome de Shmuel, Amar Shmuel, mas falou Shmuel em outro lugar. Ele lá no Beruvina, na questão do Mishnah, no Beruvina a gente só tem a nossa linguagem da Mishnah, e a Mishnah mais pra frente. Anshei Chatzer, não Anshei Chatzerot, que quem pode anular para o outro? Anshei Chatzerot, as pessoas do Chatzer, não as pessoas do Chatzerot. Então parece que são as pessoas do mesmo Chatzer. A Malei falou Abai para Levosef, não, que a Marta lá, quando você falou pra gente, lá no Beruvina, na questão do Mishnah, que em Eruva a gente tem que ir de acordo com o que falou a Mishnah. A Marta lá, isso aqui você estava falando sobre a Mishnah, que a gente vai falar que a gente vai falar mais pra frente, chama Mavoi la Chatzerot Chatzelabatim, que é o caso que você compara o Mavoi para os Chatzerot, é como o Chatzer para as casas. O Chatzer, você tem que ter pelo menos duas casas abertas. Assim também o Mavoi para o Chatzer, você tem que ter pelo menos dois Chatzerot abertos para o Mavoi, em cada Chatzer duas casas abertas para ele, para a gente poder começar a botar Lech e Korá, não sei essas coisas todas, a gente vai ver isso mais pra frente. Gufa, vamos voltar para quem que falou. Shmuel Amar Shmuel Betul Reshut, Bechatzer Echadzer Betul Reshut, Bechurba. Que isso que Abai lembrou, que você explicou para eles, que falou em nome de Shmuel, quem Betul Reshut Bechatzer Echadzer, você não pode levar o Reshut, anular o Reshut para as pessoas que moram no Chatzer, para as pessoas que moram no outro Chatzer. E também assim não tem Betul Reshut Bechurba, na ruína. Verabi Yochanan Amar, Yesh Betul Reshut Mechadzer Echadzer, Yesh Betul Reshut Bechurba. Rabi Yochanan discordou e falou, tem Betul Reshut de uma das pessoas que moram no Chatzer, pessoas que moram no outro Chatzer, se os Chatzer têm essa ligação, tem essa porta que liga eles, mesmo que sejam um do lado do outro, já que eles têm uma porta que liga os dois, ele pode levar o Reshut de um para o outro, e também tem Betul Reshut Bechurba. O Tzrich e Rabi Yochanan precisava falar os dois, você não poderia aprender se ele falasse só um, e Yashmin Mechatzer Echatzer, se ele tivesse falado que tem Betul Reshut de Chatzer para o outro, Kamar Shmuel, Mishum Tashmish Telechud, Tashmish Telechud. Se tivesse falado que a discussão deles é só se tem Betul Reshut de pessoas que moram no Chatzer, pessoas que moram no outro Chatzer. O que a gente vai falar? Talvez nisso o Shmuel está falando que não tem Betul Reshut, por quê? Porque é Tashmish Telechud, Tashmish Telechud. Eles têm um Tashmish, ele tem um proveito de um Chatzer separado do outro. Esses Chatzerot podiam nem ter a porta entre eles. Não faz diferença. Eles podem cada um se isolar e ficar sozinhos. Então por isso talvez Shmuel falou aqui, mas Aval Bechurba, mas talvez na ruína de Tashmish Takal de Tarvaio, que é o mesmo lugar em comum para os dois, Eima, Model e Rabi Yochanan, talvez Shmuel concordaria para Rabi Yochanan. Então você precisa falar também que para Shmuel na ruína ele também não concorda de Betul Reshut. Vechit Mar Behad, se você falar só da ruína, o que você ia falar? Behakamar Rabi Yochanan, aqui Rabi Yochanan falou que tem Betul Reshut para um para o outro, por quê? Porque no fundo eles usam o mesmo espaço. A Barbeach modelo é Shmuel, talvez no Chatzer, para outro Chatzer, ele concordaria com o Shmuel, seria precisa dos dois casos, uma para deixar claro que Shmuel fala que nos dois casos não tem Betul Reshut, e outra para falar que Rabi Yochanan nos dois casos fala que tem Betul Reshut. Marabai. Hade Amar Shmuel an Betul Reshut me Chatzer e Chatzer, lo Amaran, ela bistei Chatzerot o Petachad Benen. Isso que o Shmuel falou, que não tem Betul Reshut, não pode anular o seu Reshut de um Chatzer para o outro, é o caso que um Chatzer é do lado do outro. Os dois têm a porta aberta pelos Drabim, e eles têm uma porta que liga os dois. Aval, Shtei Chatzerot Zolifnimizu, mas dois pratos, dois Chatzerot, que um é
antes do outro, quer dizer, um é um raceiro de dentro, outro é um raceiro de fora, o raceiro de dentro precisa passar pelo raceiro de fora para sair. Nesse caso, mitoch sheosrin mevatlin. Já que um proíbe o outro, no fundo, as pessoas do raceiro de dentro, elas podem passar, elas sempre passam pelo raceiro de fora para poder sair. Então, elas proíbem as pessoas do raceiro de fora de carregar. Porque elas têm a parte que a gente chama de drissat regel. Elas andam lá dentro, elas têm a permissão de andar lá dentro, enquanto elas quiserem. Então, isso já proíbe as pessoas do raceiro de fora de carregar. Então, já que se eles não participarem do Eru, as pessoas de fora de carregar, da casa deles para o raceiro, então eles sim podem anular a propriedade deles, a permissão deles de andar lá fora para essas pessoas do raceiro. Porque no outro caso, que é um raceiro do lado do outro, se as pessoas desse raceiro, do raceiro A, vamos dizer assim, fizerem um eruv entre elas, para poder carregar da casa delas para o raceiro, elas podem carregar. As pessoas do outro raceiro, do raceiro B, elas não proíbem elas de carregar. Fecha essa porta e acabou. Nem fecha a porta, se elas vierem para cá, elas não podem carregar, tá bom. Mas as pessoas desse raceiro, elas não são proibidas por causa das pessoas do outro raceiro. Caso que tenha um raceiro dentro, um raceiro de fora, as pessoas do raceiro de fora, elas ficam proibidas de carregar da casa delas para o raceiro se os de dentro não participarem do Eru. Já que a passagem é obrigatória de dentro, eles podem passar lá a hora que eles quiserem, então eles têm um quê de propriedade lá dentro. Então eles têm que participar do Eru. Então, já que proíbe, eles podem debater. Essa é a lógica. Eles podem debater? Já que eles, as pessoas... Eles podem debater, mas isso que eles não podem mais passar? Como é que eles fazem? Não, pode passar, mas eles não podem carregar. Não vão poder carregar nenhum dos dois. Não, porque eles anularam a propriedade deles para os outros donos. Se eles fora vão poder carregar, então. Porque o negócio é assim, por exemplo, moram duas pessoas lá fora e duas pessoas lá dentro. Um lá de dentro não vai participar do Eru. Ou um lá de dentro é Nochri. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um betul reshut desse cara para os outros. Mas não é para os três. O cara fala, ó, quer saber? Tá, fica aí com o meu reshut aí, não tem problema. Fica aí para você, o amigo do outro raceiro. Mas esse cara pegou a permissão agora que ele tem do reshut do outro e a dele e participou do Eruv. Já que ele participou do Eruv também pela propriedade do outro cara, agora esse carregar. Agora esse quarto que não participou do Eruv, anulou o reshut dele, ele não pode carregar, se for eu. Ele pode carregar da casa dele para o rateiro. Ele pode passar, mas não pode carregar. Rava Amar, afilo shtei chatzerot zol lifnim mizo, peamim mevatrim, peamim em mevatrim. Fala Rava, mesmo um rateiro um dentro do outro, às vezes ele anula, e às vezes pode anular, às vezes não pode anular. Ketzad, qual é o caso? Seguinte, natno eruvan vachitzonav veshachach echad ben minapnimit, ben minachitzonav velo erav, shtehen asurot. Se vocês colocaram o Eruv que vocês fizeram, Eruv Hatzerot, vocês colocaram na casa do Hatzer de fora. Agora, o Hatzer de fora, quem pode usar o Hatzer de fora? Todo mundo, tanto de fora quanto de dentro. Então, vocês colocaram o Eruv lá no Hatzer de fora, e um não participou desse Eruv, acabou, todo mundo está proibido de carregar da casa para o Hatzer. Porque o seu Eruv estava numa das casas do Hatzer de fora e um não participou. E todos os moradores ali, tanto de fora quanto de dentro, eles têm permissão de andar lá fora. Mas um deles não participou, acabou, está todo mundo proibido. Agora, na Eruvan da Pnimit, se colocaram um Eruv na casa de dentro, e alguém de dentro esqueceu e não participou do Eruv, está todo mundo proibido. Agora, no caso, agora, no caso que colocaram um Eruv Hatzerot numa das casas de dentro, esqueceu uma pessoa de fora e não participou do Eruv, uma pessoa de fora ela pode andar lá dentro? Não. Então o que acontece nesse caso?
Pnimit muteret vechitzoná surah. Que dá a parte do Hatzer lá de dentro. Todo mundo participou. Então, eles lá de dentro, eles podem carregar lá dentro. Da casa deles pro Hatzer. E o pessoal lá de fora, eles estão proibidos. Agora, no outro caso. No Eruvan Bachitzoná, vocês colocaram um Eruv Hatzerot na casa de fora. Veshachach Echad. Ben Me'avnim Bachitzoná velo Erav. Sheina Surot. Agora ele vai explicar por quê. Se você esqueceu qualquer um de participar do Eruv, o Eruv está lá do lado de fora, ficou proibido para todo mundo. Hai bar primit leman nevatem, levatem evnei primit. Leita leruvai o gabaio, levatem evnei chatzoná, en bitureshut mechatzer. Fala, Agmará, por que está todo mundo proibido? Porque o cara lá de dentro, ele pode o quê? Falar, não, eu vou anular o meu reshut para alguém aqui dentro. Para outro cara que mora lá dentro. Não adianta, o Eruv Hatzerot está lá fora. Então eu vou anular o meu reshut pro cara lá de fora. Pro cara lá de fora, para Shmuel, en bitur reshut mechatzer echatzer. Você não pode anular o seu reshut para quem mora no outro Hatzer. Então aquele lado de fora, agora no segundo caso que colocaram o Eruv lá dentro. E o cara lá de fora, desculpa. O segundo caso é que colocaram o Eruv lá dentro. Não é? E aí esqueceu quem? Alguém lá de dentro de fazer. Então nesse caso também estão os dois proibidos. Por quê? O cara que esqueceu lá de dentro de fazer, o cara que lá de fora que esqueceu de fazer. No primeiro caso ainda que deixaram o Eruv lá fora, e foi o cara lá de fora que esqueceu de participar. Para quem o cara lá de fora vai levar ele? Levantar ele venir questionar e que a primeira é estrela. Se ele anular para as pessoas, para o outro que mora lá fora, ainda tem lá de dentro que vai proibir para eles. Levantar ele venir se ele anular o pessoal lá de fora, lá de dentro, ele não pode anular, de acordo com o Shmuel, o seu reshut de pessoas que moram no outro Hatzer. Agora, se colocaram o Eruv lá dentro, e um dos dois lá de dentro, ou um dos três, sei lá, um dos que moram lá de dentro, no Hatzer lá de dentro, esqueceu de participar, nenhum dos dois, ninguém mais pode carregar. Por quê? Para quem que ele poderia anular? Se ele falar para ele anular o pessoal lá de dentro, e que é recionado, é astralaio. Tem o pessoal lá de fora que vai continuar proibindo eles. Ele vai se ele falar que quiser para ele anular o pessoal lá de fora, de acordo com o Shmuel, ele não tem bitureshut de pessoas que moram no Hatzer, para o outro Hatzer. Agora, se as pessoas esqueceram um de lá de fora e não participou do Eruv, vadai primit muteret. É lógico que a de dentro ela pode, porque se o Eruv Hatzerot está numa das casas lá de dentro, e todo mundo lá de dentro participou, só lá de fora que não participou, e o lá de fora não pode entrar lá dentro, da Achada, da Asham Mistamsha, porque esse pessoal que fez, esse pessoal lá de dentro que fez o Eruv, todo mundo está participando do Eruv, está lá dentro, eles podem fechar a porta, o pessoal lá de fora não precisa andar lá dentro, porque eles não precisam entrar lá dentro para sair para sair para o Rishtarabim, não é o mesmo caso. Então o pessoal lá de dentro é lógico que vai poder carregar. E o pessoal lá de fora não vai poder carregar. Amar Eravuna Bereida Raveshon Erava, Ravuna pediu Raveshon para Rava, Bechisha Achad na primit lo Erav, a mais terrena surot. Se das pessoas lá de fora, desculpa, uma pessoa lá de dentro esqueceu e não participou do Eruv. Quando o Eruv está lá fora, por que está todo mundo proibido? Levater Barar Primit, Levnei Primit, Vetit Hitsoná, Vetit Treberradaio. Você poderia falar para essa pessoa de dentro anular o reshut dele para outra pessoa de dentro. E aí vai vir para fora e o caso é o seguinte. O cara que esqueceu de participar do Eruv. O Eruv está lá fora. E um cara lá de dentro esqueceu de participar do Eruv. Se o cara lá de dentro anular o reshut para outro cara lá de dentro, quando eles fazem o Eruv, para que eles fazem o Eruv? Qual é a lógica de fazer o Eruv? Por quê? Agora eles falam que tudo isso aqui é uma propriedade só.
pertence a todo mundo. Então agora, se tudo isso aqui é uma propriedade só, o Eruv está lá fora, e o cara de dentro que esqueceu de participar do Eruv anulou a propriedade dele para outra pessoa que está lá dentro, se esse pessoal lá fora também agora tu tem uma propriedade só porque eles todos fizeram Eruv, porque ele não pode carregar. Se aquela pessoa que anulou, né? Ele anulou para outra pessoa lá dentro. A outra pessoa lá dentro participou do Eruv. Então, continua falando que é tudo uma coisa só. Então, fala agora, que mano que Rabi Eliezer. A gente vai, isso aqui que você está falando é como quem? Como Rabi Eliezer. Demar Rabi Eliezer, do que falou Rabi Eliezer. Enot tzarich levater reshut lechol echad ve'echad. Que ele não precisaria anular o reshut para cada um, só precisa anular o reshut para um. E um pode participar por ele pelo Eruv. Mas que camina não era bom. Mas o que a gente está falando? Que ele vai, quando um esqueceu de participar do Eruv, porque se ele vai anular o reshut, ele proíbe para todo mundo, por quê? É como a opinião de Hamim, de Amr e de Ramadan, como eles falaram, que esse que anulou o reshut, ele não adianta ele anular o reshut para uma pessoa. Ele tem que anular o reshut para todo mundo. Todo mundo agora pode usar o reshut dele. Ele anulou o reshut para todo mundo. Quando ele anula o reshut para todo mundo, ele anula o reshut também para as pessoas de outro Hatzer. De acordo com a opinião de Shmuel, não pode anular o reshut de um Hatzer para outro Hatzer. Exato, Baruch.